Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Neste momento, nós iremos meditar uma homilia feita pelo Papa Bento XVI para a solenidade do Corpo de Deus em 2005. Escutemos. Amados irmãos no episcopado e no sacerdócio, queridos irmãos e irmãs, na festa de Corpus Christi, a Igreja reavive o mistério da Quinta-feira Santa à luz da ressurreição. Também a Quinta-feira Santa conhece uma sua procissão eucarística, com a qual a Igreja repete o êxodo de Jesus Cristo no cenáculo para o Monte das Oliveiras. Em Israel, celebrava-se a noite da Páscoa em casa, na intimidade da família. Fazia-se assim memória da primeira Páscoa, no Egito, da noite em que o sangue do Cordeiro Pascal, aspergido na arquitrave e nos portais das casas, protegia contra o exterminador. Jesus, naquela noite, saiu e entregou-se ao traidor, ao exterminador, e precisamente assim vence a noite, vence as trevas do mal. Só esta forma, o dom da Eucaristia, instituída no cenáculo, encontra o seu cumprimento. Jesus entrega realmente o seu corpo e seu sangue. Atravessando o limiar da morte, torna-se pão vivo, verdadeiro maná, alimento inexaurível para todos os séculos. A carne torna-se pão de vida. Na procissão da Quinta-feira Santa, a Igreja acompanha Jesus ao Monte das Oliveiras. A Igreja orante sente um desejo profundo de vigiar com Jesus, de não o deixar sozinho na noite do mundo, na noite da traição, na noite da indiferença de muitos. Na festa de Corpus Christi, retomamos esta procissão, mas na alegria da ressurreição. O Senhor ressuscitou e precedeu-nos. Nas narrações da ressurreição, há uma característica comum e fundamental. Os anjos dizem: o Senhor vai à vossa frente para Galiléia, lá o vereis. Considerando isto mais de perto, podemos dizer que este preceder de Jesus exige uma dupla direção. A primeira é como ouvimos a Galiléia. Em Israel, a Galiléia era considerada como a porta que se abre para o mundo dos pagãos. E na realidade, precisamente na Galiléia, no monte, os discípulos veem em Jesus, o Senhor, que lhes diz: ide, fazei discípulos de todos os povos. A outra direção do proceder por parte do ressuscitado aparece no Evangelho de São João, nas palavras de Jesus a Madalena: não me detenhas, pois ainda não subi para o Pai. Jesus precede-nos junto do Pai, eleva-se à altura de Deus e convida-nos a segui-lo. Estas duas direções do caminho do ressuscitado não se contradizem, mas indicam ao mesmo tempo o caminho do seguimento de Cristo. A verdadeira meta do nosso caminho é a comunhão com Deus. O próprio Deus é a casa com muitas moradas. Mas só podemos subir a esta morada indo em direção à Galiléia, indo pelos caminhos do mundo, levando o Evangelho a todas as nações, levando o dom do seu amor aos homens de todos os tempos. Por isso, o caminho dos apóstolos prolongou-se até os confins da terra. Assim, São Pedro e São Paulo foram até Roma, cidade que na época era o centro do mundo conhecido, verdadeira Corpus Mundi. A procissão da Quinta-feira Santa acompanhou Jesus na sua solidão rumo à Via Crucis. A procissão de Corpus Christi
ao contrário, responde de maneira simbólica ao mandamento do ressuscitado: precedo-vos na Galileia, ide até os confins do mundo, levai o evangelho a todas as nações. Sem dúvida, para a fé, a Eucaristia é um mistério de intimidade. O Senhor instituiu o sacramento do cenáculo, circundado pela sua nova família, pelos 12 apóstolos, prefiguração e antecipação da Igreja de todos os tempos. Por isso, na liturgia da Igreja Antiga, a distribuição da Sagrada Comunhão era introduzida com as palavras Sancta Sanctis. O dom sagrado destina-se aos que são tornados santos. Deste modo, respondia-se à admoestação dirigida por São Paulo aos Coríntios. Portanto, examine-se cada um a si próprio, e só então coma deste pão e beba deste vinho. Contudo, desta intimidade, que é o dom muito pessoal do Senhor, a força do sacramento da Eucaristia vai além das paredes das nossas igrejas. Neste sacramento, o Senhor está sempre a caminho do mundo. Este aspecto universal da presença eucarística sobressai na procissão da nossa festa. Nós levamos Cristo presente na figura do pão, pelas estradas da nossa cidade. Nós confiamos essas estradas, essas casas e nossa vida cotidiana à sua bondade. Que as nossas estradas sejam de Jesus, que as nossas casas sejam para Ele e com Ele. A nossa vida de todos os dias estejam penetradas da sua presença. Com este gesto, colocamos sob o seu olhar os sofrimentos dos doentes, a solidão dos jovens e dos idosos, as tentações, os receios, toda a nossa vida. A procissão pretende ser uma bênção grande e pública para a nossa cidade. Cristo é, em pessoa, a bênção divina para o mundo. O raio da sua bênção abranja todos nós. Na procissão de Corpus Christi, acompanhamos o ressuscitado no seu caminho pelo mundo inteiro, como dissemos, e precisamente fazendo isso, respondemos também ao seu mandamento: tomai e comei, bebei todos. Não se pode comer o ressuscitado, presente na figura do pão, como simples bocado de pão. Comer este pão é comunicar, é entrar em comunhão com a pessoa do Senhor ressuscitado, do Senhor vivo. Essa comunhão, este ato de comer, é realmente um encontro entre duas pessoas e deixar-se penetrar pela vida daquele que é o Senhor, daquele que é o meu Criador e Redentor. A finalidade dessa comunhão, deste comer, é a assimilação da minha vida à sua, a minha transformação e conformação com aquele que é amor vivo. Por isso, essa comunhão exige a adoração, requer a vontade de seguir Cristo, de seguir aquele que nos precede. Por isso, a adoração e a procissão fazem parte de um único gesto de comunhão, respondem ao seu mandamento: tomai e comei. A nossa procissão termina diante da Basílica de Santa Maria Maior, no encontro com Nossa Senhora, chamada pelo querido Papa João Paulo II, Mulher Eucarística. Verdadeiramente Maria, a Mãe do Senhor, ensina-nos o que significa entrar em comunhão com Cristo. Maria ofereceu a própria carne, o próprio sangue a Jesus e tornou-se tenda viva do Verbo, deixando-se penetrar no corpo e no espírito pela sua presença. Pedimos a ela, nossa Santa Mãe, para que nos ajude a abrir cada vez mais todo o nosso estar na presença de Cristo, para que nos ajude a segui-lo fielmente, dia após dia, pelos caminhos da nossa vida. Amém.